Olá pessoal, sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Passei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre sigilo de dados. Exatamente. A Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 12, trata da inviolabilidade de correspondência, inviolabilidade telefônica e inviolabilidade de sigilo de dados. É o que a gente conhece como sigilo de correspondência, sigilo telefônico e sigilo de dados. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Existe uma previsão constitucional que garante a cada indivíduo desse país, a inviolabilidade dos seus dados, ou seja, suas conversas telefônicas, suas comunicações por aplicativos instantâneos, sua movimentação financeira, sua declaração de imposto de renda, tudo isso é sigiloso, previsão constitucional. Isso é uma garantia individual de proteção da intimidade e da privacidade de cada um. Acontece que essa não é uma proteção, digamos assim, absoluta. Ela sofre restrições porque é garantida na forma da lei. E a lei permite que o sigilo de dados, o sigilo telefônico, os sigilos de comunicação de dados seja quebrado para investigações criminais, especificamente sigilos telefônicos, e comunicações de dados ou sigilo de dados para fins criminais e cíveis. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. A minha conta bancária é sigilosa, a movimentação dela, a sua também é sigilosa, mas se houver indícios de que você praticou algum crime ou é necessário descobrir o que você movimenta de dinheiro para fins de pagamento, por exemplo, de alimentos para um filho ou para um pai, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou se você recebeu dinheiro público e desviou para fins de improbidade administrativa, é possível quebrar seu sigilo de dados bancários para se conhecer essa movimentação, saber quem depositou nessa conta e quanto você sacou, ou que tipo de coisas você anda pagando, ou para quem você movimentou seu dinheiro. Essa é uma garantia constitucional relativa, porque ela não suporta aquilo que nós chamamos de supremacia do interesse público. Há um interesse público maior em saber se você praticou crime, ou se desviou algum dinheiro, ou se faz alguma movimentação dita atípica ou irregular, Mas para isso, o que a gente precisa? A ordem judicial. É necessário que um juiz determine, em decisão fundamentada, por que é necessário afastar o sigilo de dados da sua conta para saber o que você andou fazendo. Assim funciona para sigilo de dados. Seu telefone, por exemplo, tem uma série de dados. Não dá para alguém chegar e manuseá-lo livremente. Ele está protegido por sigilo de dados. Para isso é necessário uma quebra de sigilo de dados, ou seja, para conhecer o conteúdo do seu telefone. Essa garantia constitucional, como eu disse, ela é relativa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está ouvindo muito hoje no noticiário brasileiro de quebra de sigilo de dados, que o COAF não pode ficar fuçando, que o COAF não pode mexer nas contas bancárias, que o Ministério Público não pode conhecer a movimentação bancária das pessoas. Vamos lá, vamos com calma, porque algumas afirmações são verdadeiras, outras não. Primeiro, o COAF é um órgão responsável por analisar movimentações bancárias atípicas, digamos assim. Digamos que eu ganhe R$1.000 por mês. Durante o ano eu ganharei R$13.000, beleza? Tudo bem? E de repente aparece uma movimentação de 150 mil na minha conta por mês. Isso não é normal. Eu não ganho o suficiente para movimentar esses valores, então o COAF vai querer saber o que está acontecendo. Como é que uma pessoa que tem carteira assinada ganha R$1.000 por mês e movimenta mensalmente 150 mil? Estou falando um exemplo grosseiro que é para você entender qual é a lógica desse sistema. Tudo que o sistema financeiro movimenta é analisado pelos bancos. Existe um sistema de proteção de movimentação bancária que todos os bancos fazem parte, para eles não existe sigilo de dados. O COAF faz parte, Secretaria de Fazendas, Ministério da Fazenda, Receita Federal, esses órgãos eles têm acesso, Ministério da Fazenda não, desculpe, a Receita Federal, eles têm acesso a esse tipo de movimentação. Secretaria de Fazenda tem acesso à sua movimentação fiscal e não à sua movimentação bancária, tá? Porque sigilo de dados pode ser bancário e pode ser fiscal. Então, para ninguém falar que de repente tem uma Secretaria de Fazenda analisando minha conta bancária, A Receita Federal analisa a sua movimentação de dados fiscais. Beleza? Secretaria de Fazenda, a mesma coisa. Se você for um empresário, ela sabe o que você está movimentando por conta da realidade fiscal, da carga tributária que incide nos produtos que você vende. Agora, movimentação financeira, quem é que vai mexer? COAF e bancos. Via de regra são eles. E Receita Federal quando houver uma investigação formal. E o Ministério Público? Bom, o Ministério Público é um pouco diferente. O Ministério Público ele pode analisar, por decisão já pacífica do Supremo Tribunal Federal, qualquer conta bancária que tenha movimentado recursos públicos. Por quê? Porque os recursos públicos não estão cobertos por sigilo.
Digamos que eu preste um serviço para o Estado e esse serviço foi superfaturado. O Ministério Público vai poder pedir ao banco que mande para o Ministério Público a movimentação bancária da minha relação com o Estado num contrato qualquer. Por quê? Porque esse dinheiro é público. Esse é um ponto, tá? O COAF, que é um órgão que fiscaliza movimentações financeiras, pode analisar? Pode. Toda e qualquer movimentação bancária. Poxa, Rodrigo, mas como é que tem como é que você fala isso, né? E o sigilo de dados bancários, fiscais? O sigilo de dados bancários fiscais, como eu disse, é uma regra constitucional prevista no artigo 5º, inciso 12, regulamentada por lei. Que lei é essa? A Lei Complementar 105. A Lei Complementar 105 autoriza que determinados órgãos tenham acesso às suas movimentações financeiras, suas movimentações fiscais. E para eles não é necessário pedir autorização judicial. O COAF é um exemplo disso. A Receita Federal, por exemplo, ela não precisa pedir autorização judicial para quebrar sua base de dados fiscais e saber o que você tem, o que você declarou, o que você não declarou. A mesma coisa se aplica à Secretaria de Fazenda para movimentações fiscais, para operações fiscais. Então, quando a gente escuta por aí que muitas vezes uma prova de movimentação bancária atípica, ela é ilegal, primeiro tem que saber quem é que teve acesso a essa documentação. A lei permite que o COAF olhe uma conta bancária e diga isso aí não está certo, isso aí está irregular, e movimente um relatório de fiscalização financeira para o Ministério Público investigar. Isso é previsto em lei. Então, quando a gente escutar por aí que houve violação de sigilo bancário, tem que saber quem violou, porque ele pode ser violado. Se for um juiz para fins de investigação criminal ou para fins de investigação civil, como, por exemplo, uma dívida de alimentos, um pai que nega pagar alimentos para um filho, ou uma mãe que nega pagar alimentos para um filho, alegando não ter dinheiro, é possível quebrar o sigilo financeiro dela, o sigilo bancário, e descobrir se tem dinheiro ou não. Finalidades civis. E as criminais? Mesma coisa. Então, é necessário, para investigar uma conta bancária, uma ordem judicial, exceto para o COAF. O COAF não precisa, ele tem autorização prevista em lei. O que tem que acontecer é que lá no COAF tem que ter um procedimento administrativo instalado, ou melhor, instaurado, para investigar essa movimentação atípica, essa movimentação aparentemente irregular. Essas são informações muito importantes nos dias atuais, né? Você deve entender por quê. Existe um político brasileiro que está sendo investigado, ou melhor, ele e seu ex-assessor estão sendo investigados e há uma discussão a respeito da validade das provas. Agora, uma coisa importante observar sobre essa relação COAF, Ministério Público, COAF, Receita Federal, observar movimentações financeiras sem quebra de sigilo de dados por ordem judicial, nessas exceções que eu falei, tá? As informações, elas continuam sendo sigilosas para o grande público, ou seja, o COAF pode analisar a sua movimentação financeira? Pode. Ele pode comunicar ao Ministério Público que tem alguma coisa errada? Pode. Mas as informações têm que ficar nessa relação. Perdão, tem que ficar nessa relação COAF e Ministério Público. Para mim, o grande problema dessa questão envolvendo Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro não é a investigação do COAF e do MP, mas é como esses dados chegaram ao conhecimento público. Como é que se sabe, como é que se noticia que tantos saques foram feitos, que títulos foram pagos? Aí existe um problema sério, porque houve uma publicidade de dados que deveriam ser sigilosos. Isso é muito grave. Isso tem que ser apurado, isso tem que ser observado. A investigação do COAF não é ilegal, ele pode fazer isso sim, sem problema algum, administrativamente, sem ordem judicial. O que não é possível é publicizar, dar conhecimento para toda a sociedade do que aconteceu. Então, pessoal, falou em sigilo bancário, falou em sigilo fiscal, falou em sigilo de dados de forma geral, observe o que tem na Constituição, artigo 5º, inciso 12, e a Lei Complementar 105. Beleza? Isso aí foi uma pequena observação sobre tudo isso que está rolando aí na TV, nos jornais, nas mídias, né? Vamos prestar atenção, existe um detalhe nessa história toda que é grave, a publicidade de dados bancários, isso é ilegal, isso não poderia ter sido feito, não interessa quem está sendo investigado, estou aqui fazendo defesa de ninguém porque não é esse meu papel. Meu papel é falar sobre direito constitucional e direito administrativo, e administrativamente o COAF exerce poder de polícia, ele pode fazer isso sobre as suas movimentações bancárias, a autorização legal
local ele tem para tanto, né? Ele não precisa de ordem judicial e pode comunicar os órgãos de fiscalização, inclusive de caráter criminal, como é o caso do Ministério Público. O que não poderia acontecer é que essa informação fosse levada a público, publicada em jornais, TV, sites, essa coisa toda. Aí sim existe um constrangimento, aí sim existe uma possibilidade de violação da intimidade, da privacidade indevida da pessoa investigada. Beleza? Forte abraço, bons estudos, até nosso próximo vídeo.